Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no Mate Gil. Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre matrizes, definição, conceitos e algumas operações básicas. Uma matriz é uma tabela construída com M linhas, N colunas e, portanto, ela terá M por N elementos. Vou te mostrar a notação de uma matriz. Então, a matriz é uma tabela que vai ser denotada por parênteses, colchetes ou 2 traços verticais de cada lado. Essa notação é mais incomum, tá? Nós usaremos muito mais as duas primeiras e principalmente entre parênteses. Aqui, quando eu falo de uma matriz M por N, eu digo que ela tem M linhas, então M é o número de linhas e N é o número de colunas. Então, linhas na horizontal e colunas na vertical. Então, você já pode utilizar esses meus 3 exemplos aqui em cima para classificar de acordo com o número de linhas e colunas. Então, se eu quero falar essa matriz A aqui, das dimensões dela, é uma matriz que tem 1, 2 linhas por 3 colunas. Então, é uma matriz 2 por 3. A matriz B é uma matriz 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas. A matriz C é uma matriz que tem 4 linhas e 2 colunas. E aí você percebe o seguinte, uma matriz de 4 linhas e 2 colunas tem quantos elementos? 8 elementos. Como que eu sei a quantidade de elementos? É só fazer o 4 vezes 2. A matriz 2 por 2 tem 4 elementos, a matriz 2 por 3 tem 6 elementos e assim em diante. Uma matriz pode possuir uma representação genérica ou uma forma indexada de índices. Como é? Imagina que eu tenho uma matriz 2 por 3 e eu ainda não sei quais são os elementos dela. Primeiro eu te pergunto, quantos elementos tem essa matriz? 2 vezes 3, 6 elementos. Repara que a gente tem 2 linhas, 3 colunas. Então eu consigo escrever esses elementos de uma forma genérica, usando o índice. Esse primeiro elemento aqui eu vou chamar de Azinho minúsculo por causa do nome da matriz A, e eu vou colocar a linha e a coluna em que ele se encontra. Se encontra na linha 1 e na coluna 1. Então, esse aqui é o A11. Esse aqui do lado vai ser, ó, linha 1, coluna 2. Então, é o A12. O próximo vai ser linha 1, coluna 3. E aqui acabou a primeira linha. Lembra que são 2 linhas, 3 colunas. Então, eu tenho 3 elementos na primeira linha, 3 elementos na segunda linha. Na segunda linha, eu vou ter o A21, linha 2, coluna 1. Aqui eu vou ter o A22, linha 2, coluna 2. E aqui eu terei o A23, linha 2, coluna 3. Então, eu escrevi os elementos na forma indexada, na forma de índice. E no exercício, a matriz, no exercício vai ser fornecido uma lei E no exercício vai ser dada uma lei de formação. Então, às vezes, ele quer que a gente dê a matriz A2 por 3, então aqui é um exemplo. Tal que os elementos A e J são
dados ou calculados pela lei de formação 2i menos j. Então, quando o i for 1 e o j1, substitui aqui e calcula o elemento. I1, j2, substitui e calcula o elemento. E assim em diante, tá? Para você ter certeza que entendeu a forma indexada, se eu quero escrever uma matriz B 2 por 2 na forma indexada, primeiro você pensa na quantidade de elementos. Quantos são os elementos? 4. 2 em cima, 2 embaixo, 2 linhas, 2 colunas. Então esse aqui é o Bzinho 1, linha 1, coluna 1. Esse é o Bzinho 1, 2, linha 1, coluna 2. Depois Bzinho 2, 1, linha 2, coluna 1. E por fim, Bzinho 2, 2, linha 2, coluna 2, tá? Aqui eu poderia ter outra lei de formação. Cada B e J é o I ao quadrado mais 3J, por exemplo, tá? E aí eu consigo dar o valor de cada um desses 4 elementos. Algumas classificações. Uma matriz é dita quadrada quando ela possui o mesmo número de linhas e colunas. Então aqui eu vou colocar número de linhas igual ao número de colunas. Aqui nós temos um exemplo de matriz quadrada. Essa matriz B 2 por 2, 2 linhas, 2 colunas, é uma matriz quadrada. Essas outras duas são retangulares. Então, sempre que tivermos número de linhas e colunas iguais, matriz será quadrada. Matriz nula é aquela que possui todos os elementos iguais a zero. Então, aqui, todos os elementos iguais a zero. Temos a matriz oposta, que é aquela que obtemos trocando os sinais de cada um dos elementos. Então, vou colocar aqui, ó, trocando os sinais de todos os elementos. Vou dar um exemplo. E vou deixar também a notação da matriz oposta. É denotada por menos A, por exemplo. Menos A. Se a matriz é a oposta é o menos A. Então, aqui no meu exemplo, imagina que eu tenho uma matriz A, 2, 0, 3, 1, 4, 5. Essa matriz aqui, 2 por 2. A matriz oposta vai ser a menos A, que vai ser menos 2, o 0 não tem sinal, continua 0, menos 3, menos 1, menos 4 e menos 5. Só trocar o sinal de todos os elementos. Não podemos confundir matriz oposta com matriz transposta. Na oposta, nós trocamos os sinais de todos os elementos. Na transposta, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas, tá? Então, a gente vai deixar isso escrito aqui. Então, as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. A notação da matriz transposta é essa aqui, A elevado a T, tá? Vou fazer um exemplo aqui com a mesma matriz A dali de cima. 2, 0, 3, 1, 4, 5. Então, note que essa matriz aqui é uma 2 por 3, 2 linhas, 3 colunas. A transposta vai virar uma 3 por 2. A transposta é uma matriz 3 por 2. Vai ter 3 linhas, 2 colunas. A linha 1 vai se tornar coluna 1. Então, eu vou ter 2, 0, 3. A linha 2 vai se tornar coluna 2. Então, vai ficar aqui 1, 4 e 5. E as colunas viraram linhas? Sim, você pode verificar que isso já ocorreu aqui. Tá vendo a coluna 1, 2 e 1? Tá aqui, virou linha 1. A coluna 2, 0 e 4, virou linha 2. E a coluna 3, 3 e 5, virou a linha 3.
Então a gente tem esse movimento. A matriz identidade é uma matriz quadrada de ordem n, tal que os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são iguais a 0. Já vou te explicar. Ela é quadrada, ou seja, uma linha, uma coluna, ou duas linhas, duas colunas, três linhas, três colunas, 4 por 4 e assim em diante. Diagonal principal é aquela que parte da extrema esquerda e desce para a direita. Na A1 por 1 é meio anti-intuitiva, tá? Ela tem um único elemento, uma única linha, uma única coluna. Então, só tem um elemento e vai ser igual a 1. A2 por 2 você já começa a entender melhor. Ao invés de eu escrever I de identidade 2 por 2, eu escrevo só um doisinho, que eu digo é identidade de ordem 2. Quem é ela? É a que tem duas linhas e duas colunas e os elementos na diagonal principal são iguais a 1. Os demais são iguais a 0. Vou deixar aqui a identidade de ordem 3. Então, a identidade de ordem 3 tem 3 linhas e 3 colunas. Ai, gente, 0 aqui. 3 linhas e 3 colunas. Então, eu tenho aqui 1, 0, 0, 0, 1 e 0, 0, 0, 1. Então, você pode ver a diagonal principal, que é essa aqui, com os elementos iguais a 0. E os... Desculpe, com os elementos iguais a 1. E os demais elementos iguais a 0. Vou fazer a última aqui embaixo, aproveitar esse espaço, a identidade de ordem 4. Então, ficaria assim. A identidade pode existir de qualquer ordem, tá? Desde que ela seja quadrada, mesmo número de linhas e colunas. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.